previsão para qualquer pessoa, para uma média, era de 2 a 3 meses para o seu retorno após uma cirurgia que ele foi submetido para corrigir uma hérnia inguinal. Isso aconteceu lá no dia 13 de agosto, pois 21 dias, 3 semanas depois, Yuri Alberto voltou a treinar normalmente e está à disposição do técnico Dorival Júnior. Claro que agora ele vai trabalhar juntamente com os demais companheiros nessa semana aí que o Dorival tem durante a data FIFA para trabalhar o time, e no retorno às atividades, na quarta-feira da semana que vem, Yuri Alberto estará de volta. Cara, o Yuri tem um histórico que é inacreditável, e por isso que a gente já sabia, né? Ele realmente enfrentou alguns problemas meio incomuns, né? Não tão usuais assim para um jogador de futebol, porque a gente pode falar em lesão muscular, pode falar numa questão, às vezes até de articulação, né? Tornozelo, joelho. Não, o Yuri, ele teve fratura na vértebra, ele teve agora uma hérnia, ele teve que tirar uma vesícula lá, e sempre voltou antes do previsto. Mesmo com férias no período, ele tem uma equipe que trabalha com ele, e acho que a genética também facilita, né? O Yuri tem uma capacidade, além de todo o comprometimento, profissionalismo, porque isso muitas vezes, e aí aqui não quero ser leviano, mas são informações que a gente vai colhendo ao longo do tempo, conversando com pessoas especializadas na área médica desportiva, de que quando você cuida do teu corpo, fica muito mais fácil fazer esse tipo de coisa, né? Ter recuperações mais rápidas, né? Ele é jovem, claro, né? Tem 23 anos o Yuri, mas 24, acho que ele fez 24 agora. Mas, por exemplo, um atleta que consome álcool, está sempre nas festas, não se alimenta tão bem, ele tem uma dificuldade muito maior. E o Yuri, a gente sabe que ele é muito regrado nesse aspecto. E aí ele colhe frutos disso, né? Ele e o torcedor, que vê o Yuri em campo muito antes do que o previsto. Olha, realmente a gente sabia que ele voltaria antes, só que ele consegue surpreender todo mundo. O Yuri Alberto treinando, que é uma grande notícia, né? Eu sei que o Guinegão tá super bem, o Memphis está voltando também, e no primeiro jogo da sua volta, o torcedor viu que ele estava com dificuldades, porque, vamos lá, né? O Memphis já não é mais um menino, teve uma lesão muscular e parecia carregar uma geladeira nas costas, né? Eu sei que a cobrança sobre ele é muito grande, ele precisa ser mais influente no jogo, e no derby ele realmente estava ali com muitas dificuldades, foi uma peça menos ali, não conseguiu jogar, mas o Memphis já tem alguns serviços prestados ao clube, aí a gente sabe da capacidade dele, e ele não estava na sua melhor condição física, né? Retornando depois de 3 semanas a um mês também, parado por conta de uma lesão muscular. Enfim, acho que o Memphis, a partir de agora, né, com ritmo de jogo, a gente possa vê-lo um pouco mais solto no jogo. E aí, você tendo Memphis, Yuri e Garro, bom, aí, como eu digo para vocês, este é o Corinthians Prime. É o Corinthians que faz parte daquela arrancada de 9 jogos, 9 vitórias no ano passado. É o Corinthians campeão paulista esse ano. Quando tem Garro, Memphis e Yuri, eles já se entendem, já se conhecem. E aí, mas o que faz com o Guinegão, que estava jogando bem? Gente, alternativa. O Kaique, alternativa. Dorival ganhou alternativas. E aí a gente precisa entender o seguinte: a data FIFA, a janela de transferências, ela não foi legal porque, enfim, o Corinthians contratou um jogador, teve o transfer ban, não conseguiu reforçar o seu elenco, e a gente sabia das carências, tá? Até porque elas ainda existem. Mas o Dorival, ele teve que tirar coelhos da cartola, e aí recorreu à categoria de base. Algo que a gente falava que já deveria ter acontecido há muito tempo, especialmente com esses 2 jogadores, o Kaique e o Guinegão. E eles entraram e deram muito conta do recado. E aí tem o Vitinho, que eu acho que está ajudando também no segundo tempo dos jogos. Ainda tem algumas carências ali no meio campo, né? Porque muitas vezes o Dorival depende ou do Rian ou do Charles, que são jogadores que, enfim, não conseguem... acho que o Rian até um pouco mais, o Charles tem uma dificuldade muito grande, né? E tudo bem, às vezes ele joga na lateral, às vezes no meio, mas ele não está conseguindo. Até saiu uma notícia que ele está com uma deficiência de ferro. O pessoal leva para outro lado, né? O pessoal da 5ª série fazendo um monte de piadolas aí, mas, cara, isso nada mais é do que um quadro anêmico, né? E que você precisa de reposição, você precisa... O jogador de futebol, ele é exigido ao extremo em várias valências.
né? Então você tem muitas vezes, e o diagnóstico é justamente isso, né? De uma estafa do corpo, e aí você precisa ter todo o teu quadro vitamínico ali em dia, porque senão você não aguenta o tirão. E ele tá fazendo tratamentos aí para poder retomar essa condição. Cara, pode parecer até uma chacota, né? Porque, enfim, o jogador de futebol ele tá exposto a qualquer crítica e comentário, né? Mas muitas vezes a gente fala, pô, o Charles parece que ele tá cansado em campo. Pode ser isso? A gente vive isso no nosso dia a dia, né? Eu, muitas vezes, com falta de vitamina, subo uma escada e falo, caramba, tem alguma coisa difícil e tal. Imagina para um atleta, cara, que tem um alto rendimento, né, o tempo inteiro. Então, pode ser uma explicação, né, do porquê o Charles não vem conseguindo desempenhar nos últimos tempos. Mas, enfim, foi só uma janela, um parênteses aí que eu abri para falar do Charles, porque saiu essa notícia também relacionada a isso. Mas, enfim, o Corinthians tem algumas deficiências em termos de elenco ali, em termos de reposições. Acho que o Maicon tá jogando mais do que a gente imaginava, mais até do que o Dorival pensou que ele jogava lá quando ele chegou, lembra? Fixando ele de primeiro volante, tentando fazer com que o Maicon... E a gente dizia, não, cara, o cara dessa função é o Ranieri. Isso serve para Corinthians, para qualquer um. Entendeu? Para qualquer um. Às vezes tem jogador que não quer voltar de lesão, então tá bom, então vamos ver se tu não vai voltar. Vamos ver se tu não vai voltar. Entendeu? Os jogadores têm que entender que eles têm contrato, meu irmão. Eles têm que cumprir o contrato. Sabe? Então, tem algumas coisas assim, velho, que não dá pra entender. A nossa qualidade de profissionais no futebol brasileiro, meu irmão, não é só o Corinthians, não, velho. É que o Corinthians, né? O Corinthians é o maior de todos, né? Então, como o Corinthians é o maior de todos, ele tá sempre à frente. Né? O Corinthians é o seguinte, todo mundo é ruim, todo mundo erra, mas eu vou entrar nas páginas policiais, vou fazer diferente, eu vou fazer mais. Então o Corinthians, ele quer fazer mais, né? Ele não quer ficar só aqui fazendo burrice, errando, maus negócios. Ele fala assim, não, isso é pouco, isso aí tá todo mundo fazendo. Eu vou fazer algo melhor, tá? Eu vou pôr uns dirigentes meio louco, meio maluco e vou entrar para as páginas policiais. É isso. Sabe, velho? É incrível. E aí a gente passa o ano todo passando nervoso, entendeu? Os últimos anos a gente chegou em todas as semifinais de Copa do Brasil e não levamos nenhuma. Por quê? Porque às vezes nós temos time para chegar, porque é mata-mata, numas quartas, numas semis, mas não para ser campeão. Porque falta uma coisinha a mais, né? No Campeonato Brasileiro, pô, o Corinthians, velho, o Corinthians com o orçamento que tem, com a torcida que tem, com a receita que tem, com quem, pô, meu irmão, o Corinthians não pode brigar na parte de baixo da tabela. Não pode, velho, não pode de maneira alguma, não tem nem exceção. Entendeu? Quanto tempo faz que o Palmeiras não briga na parte de baixo da tabela? Quanto tempo faz que o Flamengo não briga na parte de baixo da tabela? Sabe, velho, é esse o nível que o Corinthians tem que estar. O Corinthians não pode nunca mais brigar na parte de baixo da tabela. Ou se nunca mais, o nunca é meio radical, mas não pode todo ano estar lá embaixo. Não pode, pelo amor de Deus, não pode. Tá? Então, são coisas assim que não dá para entender. Assim, os Neymer Whites também, desculpa, o Transferban salvou a gente aí de alguns BOs aí daqueles, né, velho? Lautaro Dias, Esgaio, Vitor Sá. Se Vitor Sá, velho, ia ajudar no quê? Vitor Sá e Vitinho. É a mesma coisa. Ou eu tô errado? Em vez de você gastar 2 milhões, gasta 1. Não, Vitor Sá e Vitinho. Pra quê? Até o Elinho, velho, né? Que daria um gás pro time. Sinceramente, uma grana violenta também. O Caio César, todos os jogos que eu vi dele, foram poucos no Al Hilal, não me agradou. Desculpa, mas não me agradou. Podia chegar aqui e arrebentar. Mas achei meio burrinho. Entendeu? Então assim, pô, Samir, tu não gosta de ninguém? Eu gosto de jogador bom, né? Chega e resolve, meu irmão. Entendeu? Mirassol na pré-Libertadores não é delírio, hein? Tá? Augustin Carrara, né? O Augustin Anelo, que o Corinthians queria contratar. É outro livramento. Vamos falar a verdade. É outro livramento. Entendeu? É outro livramento.
Então a gente... o Caio César é fraco, não acertou nada nos jogos do Mundial, exatamente no Mundial que eu vi, tá? Talvez possa estar julgando, tô sendo injusto com o Caio César, porque eu só vi o Caio César jogar realmente no Mundial. E o que eu vi no Mundial eu achei bem grotesco, tá certo? E não é um jogador barato, hein? E não é um jogador barato, tá? Não é barato. O seu... tá? Não é jogador barato. Entendeu? Não é barato, tá? O like, tamo junto, sabe? Vamos falar a verdade, que hoje jogador caro é um jogador comum. Jogador craque é super caro. É a realidade também, né? É a realidade. Foi o que eu falei ontem no Café da Fiel. Pô, o Palmeiras vendeu o Estevão, o Estevão é acima da média. Eu não sei se ele é craque, eu não sei se ele vai chegar a ser um dos grandes. Mas pro futebol brasileiro hoje, você tem um Estevão, você tem um jogador ali acima da média. Ele vai fazer uma partida ruim? Vai. Mas ele vai fazer 3 boas e uma ruim. Entendeu? Minha opinião. Eu não tenho clubismo comigo nesse sentido, porque eu sou honesto. O Palmeiras vendeu ele por 45 milhões de euros. Cara, não foi muito. Né? Ou foi muito. Aí, chega uma proposta de 20 milhões de euros pro Bidon. Os emocionados, eu lembro os emocionados, os blogueirinhos do Augusto Melo, viviam dizendo que o Corinthians venderia o Bidon por 35 milhões de euros. Vocês lembram disso? Desculpa, velho. Se chegar 18 milhões de euros, como estão falando por aí, se chegar, meu irmão, ó, põe a picanha pra assar, vamos pra cima, meu irmão, joga na churrasqueira, meu irmão, mete fogo, né? Pô, meu irmão, e comemora, velho, comemora. São mais de 100 milhões, com esse 90% vai ganhar uns 100 milhões de reais. Vem 100, vem 100, vamos resolver, paga o transfer ban, pá,